Olá, turma, terceiro EJA. Aqui é a professora Beth Castanheira e trago mais uma videoaula explicativa para o seu entendimento. PET 1, semana 3 e 5. A semana 3 e 5, gente, traz um tema pra lá de bacana. Eu amei. Vocês vão gostar também. Tema: gêneros teatrais. O texto teatral é o principal elemento dentro da apresentação cênica. O texto teatral representa uma história por um autor, encenada por atores, contada para um público que somos nós, para ser basicamente narrado por meios de diálogos. É o chamado texto dramático. No textos, todos os elementos que compõem uma peça teatral são determinados. O lugar, o tempo em que as pessoas se passam nas cenas ou a história, característica das personagens e etc. Os autores, ao pensarem e criarem seus textos dramáticos, eles tinham que ter muita criatividade. O texto é elaborado a partir da criação de um discurso direto que é fiel à reprodução da fala dos personagens. Então, o autor, ele descreve uma história que é encenada por atores e que formam um texto narrativo de diálogos chamado de dramático. Ao drama. O drama, muitas das vezes, são cenas aonde o espectador vibra com a história de quem está sendo encenada. Aqui uma imagem ilustrativa para comprovar isso. Sabemos que o teatro ocidental surgiu na Grécia Antiga, lá atrás. No seu princípio, o teatro possuía 3 gêneros básicos, que era a tragédia, como eu já falei, é um gênero mais antigo e respeitado. Na Grécia, os autores escreveram peças que possuíam uma função também educacional e moralizadora. Deuses e seres humanos mostravam por meio de suas angústias e medos os dramas de uma vida humana. A comédia. O principal objetivo da comédia é provocar o riso do público. E temos a terceira, a sátira. É a síntese da tragédia e da comédia. É os dois juntos. É a tragédia junto com a comédia. Em uma sátira, é muito comum ridicularizar um fato social ou uma pessoa pública. A palavra sátira vem de sátiro, seres da mitologia grega que acompanhavam seus deuses Dionísio e tinham chifres e patas de bode. Então, gente, a sátira é a junção das duas, que é a tragédia e a comédia. Aqui eu trago uma imagem bem bacana mostrando uma comédia entre 3 atrizes. Recapitulando,
Outros gênios que existem dentro do teatro: o ato, drama, farsa, melodrama, ópera, mímica, monólogo, musical, revista, stand-up, teatro infantil, teatro invisível, teatro de bonecos, teatro de rua, que nós aqui na nossa cidade de Uberaba podemos presenciar muito. Teatro de sombras, nossa, eu acho fantástico. Circo, happening e o teatro lambe-lambe. Vocês sabem o que é teatro lambe-lambe? Vou mostrar para vocês uma imagem. Olha aí o teatro lambe-lambe. Hoje em dia não existe mais esse tipo de teatro. A pessoa que é o espectador fica em uma cortina olhando dentro da caixa. E a artista vai manipulando os bonecos lá dentro da caixa e falando vários sons, várias tonalidades de vozes. Isso daí deve ser muito joia. Não é mais da nossa época, mas ainda existe lá no Nordeste alguns artistas que promovem esse tipo de teatro, chamado lambe-lambe. Não é legal? Gente, esse tema é muito legal, muito interessante, fácil leitura. Mãos à obras, então, vamos fazer. As atividades estão nas páginas 169 e 170. Eu estou aguardando o seu retorno com essas atividades, porque tá muito fácil, né, meninos? Terceiro eixo, tá mamão com açúcar. Fiquem todos com Deus, um grande abraço da professora Beth. Bye, bye.